hoje a gente ainda conclui o livro de Esther. Eu diria que vamos fazer uma viagem no capítulo 8, no capítulo 9 e no capítulo 10 de Esther. E eu quero deixar como tema desta mensagem: sorte ou propósito de Deus. Nós sabemos que a palavra persa, pur, que é visitado por todo o texto, desde o capítulo 2 até o capítulo 10, a palavra em persa, medo-persa, significa sorte. No capítulo 3, nós vamos encontrar Amã lançando sorte contra o povo de Israel, contra o povo judeu. E esse lançamento de sorte veio defragrar no edito contra os judeus. Nós vamos encontrar dois momentos em que essa sorte é lançada, esse pur, que hoje, historicamente, o povo de judeu continua festejando a festa de Purim, que é a palavra sorte do medo-persa para o hebraico. A sorte no início foi lançada e veio em forma de um edito para trazer a mortandade do povo de Israel. Depois, a partir do capítulo 9, há um outro momento de sorte agora para reverter o tempo de tristeza em alegria e de celebração. E eu queria pensar a partir desse texto, se realmente era sorte lançada no início e sorte lançada no final, ou era de fato e de verdade o propósito de Deus na condução da história do povo judeu no período do exílio medo-persa. Eu queria dizer então que na condução das nossas vidas há pessoas que têm uma perspectiva errada quanto ao estilo de vida, quanto à jornada da vida, e essa perspectiva errada vem normalmente por dois fatores que são estabelecidos secularmente para falar de perspectiva de vida e jornada de vida. O primeiro fator é o fator que a vida é uma sorte. As pessoas acreditam então que essa força invencível que atribui um rumo, ou muitas vezes dá direção aos diversos acontecimentos da vida, é uma sorte que uns têm, outros não têm. E as pessoas ficam baseando a sua vida ou embasando a sua vida na sorte da vida. E tem pessoas inclusive que dizem isso: mas fulano tem muita sorte. O acaso, a força invencível do universo acaba conspirando para que essa pessoa seja bem-sucedida, tenha a condução da sua vida, momentos agradáveis, de sucesso, porque o acaso o proporcionou essa sorte. Há outras pessoas que não atribuem a vida à sorte, mas há outras pessoas que atribuem a vida ao destino. E aqui vai a ideia determinante de que há uma providência ou há uma lei natural que proporciona a condução e o estilo de vida dessa pessoa. E aí a pessoa acaba falando para outra, ou disseminando para outra, ou compartilhando para outra, que o destino de um pode ser de sucesso, enquanto do outro é de insucesso. E dá a essa condução natural da vida essas determinâncias: ou é sorte ou é o destino. Eu creio que você já ouviu isso. Eu já ouvi várias vezes. Eu creio que você já ouviu isso no trabalho, com amigos, com vizinhos, com familiares, que diz: não, a vida é uma questão de sorte ou é uma questão de destino.
infelizmente, é um pensamento que não é bíblico. Infelizmente, não é uma perspectiva de ver a vida na ótica bíblica. E eu sinto em dizer que muitas vezes há alguns crentes, para não dizer discípulos, que acaba pautando o estilo da sua vida, o caminhar da sua vida, a jornada da sua vida, nessa perspectiva secularista que é sorte ou até mesmo destino. Foi assim que Deus quis, né? E dá essa determinância dos feitos, das realizações, dos êxitos ou não, à vida, aquilo que é impessoal, aquilo que faz parte das leis naturais. Irmãos, o capítulo 8 de Esther e toda a história do livro de Esther, que a gente já reiterou e já foi falado por diversas vezes aqui, não é de forma visível e literal expresso a palavra Deus. Não vamos encontrar em nenhum momento a palavra ali descrita Deus, mas o que nós vamos observar de forma bem visível e concreta, se percebermos com a perspectiva espiritual, é que Deus está na história da vida do povo judeu, quando eles estavam exilados no Império Medo-Persa. E algumas coisas, ou pelo menos diremos assim, 3 coisas, nos chama a atenção a partir do capítulo 8, quanto ao análise que devemos ter na jornada e na caminhada na vida neste mundo. Uma vez que nós estamos na série de mensagens falando sobre como viver em um mundo caído, o que nós podemos observar a partir do versículo do capítulo 8 ao capítulo 10, é que não existe sorte para o povo de Deus. O que existe é o propósito de Deus na caminhada da história do povo judeu. O que existe é o propósito de Deus na caminhada da igreja. O que existe não é sorte, nem é por acaso, nem é destino, a condução da minha vida, da sua vida, neste século. Mas o que há de verdadeiro é que há o nosso Deus conduzindo a nossa história nesse século. E a primeira coisa que nós vamos analisar, olhando no versículo 8, do capítulo 8 de Esther, e que diz assim: escrevam agora outro decreto em nome do rei, em favor dos judeus, como melhor lhe parecer, e selem-no com o anel do selo do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei e selado com seu anel pode ser revogado. Eu quero que você pegue essa segunda parte que diz: pois nenhum documento escrito em nome do rei e selado com seu anel pode ser revogado. Aqui está se falando da situação do edito contra os judeus, e que após ter desvendado toda aquela questão em relação a Amã, vem Mordecai e Esther junto ao rei Assuero para tentar resolucionar, trazer uma solução, trazer uma reversão daquele edito, e o rei estabelece e compartilha a ideia de que, uma vez a lei assinada, uma vez a lei decretada, uma vez a lei selada com o anel real, não pode voltar atrás. E o que é que isso tem a ver com a perspectiva de vivermos nesse mundo? A perspectiva de que os decretos mundanos são irrevogáveis. E aqui foi dito, quando Síbel esteve pregando, que mundo sempre foi mundo sempre foi caído, mundo sempre foi degradado, o mundo sempre foi decadente, e a proporção disso está aumentando cada dia mais, porque esta lei natural que rege o mundo, que é a lei do secularismo, do mundanismo, não pode ser revogada, irmãos. Não vamos achar que vai melhorar alguma coisa, não vamos achar que o mundo, por consciência, por disposição, vai ter a necessidade de buscar Deus. O mundo é anti-Deus, o mundo vai criar leis, ideologias, decretos que é anti-Deus, porque o mundo é conduzido para esta perspectiva. O apóstolo Paulo diz que o mundo jaz do maligno.
há uma lei decretada, há uma imposição sobre esse século, e não vai ser mudado isso. Não vamos pensar que vai mudar alguma coisa. Pelo contrário, nós precisamos compreender que de fato os valores do mundo nunca vão se enquadrar, nunca vão se alinhar à cosmovisão cristã. O mundo é mundo desde quando caiu e continua em decadência. E é uma lei decretada. Os versículos 9 ao versículo 12 traz uma outra coisa que nós precisamos levar em consideração. E principalmente a parte que fala sobre o versículo 9, que diz assim: 127 províncias que se estendiam da Índia até Etiópia. Essas ordens foram redigidas na língua e na escrita de cada província e de cada povo, e também na língua e na escrita dos judeus. E o versículo 10 do capítulo 8 diz assim: Mardoqueu escreveu em nome do rei Xerxes, selou as cartas com anel selo do rei, e as enviou por meio de mensageiros montados em cavalos velozes das estrebarias do próprio rei. O decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de reunir-se e de proteger-se, de destruir, matar e aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que o ameaçasse, a eles, suas filhas, seus filhos, e de saquear os bens dos seus inimigos. O rei estabelece a pedido de Mordecai agora um novo decreto, não revogando o decreto anterior, mas estendendo a possibilidade de que o povo de Israel pudesse se defender contra os inimigos. E uma coisa que nós precisamos levar em consideração nessa análise da caminhada da igreja neste mundo é que vivemos em Cristo em um século em uma eterna batalha espiritual. Vivemos em Cristo, irmãos, neste século, nessa perspectiva de mundo, nessa decadência de sociedade, e sempre haverá uma batalha entre a forma de entendermos, a forma de vivermos, a forma de nos relacionarmos com a perspectiva mundana. Em todo o território medo-persa, são 127 províncias, foi estabelecido um edito contra os judeus. E esse edito do judeu estimulava, legitimava cada judeu a defender-se a sua vida e a sua fé. Hoje nós vivemos uma verdadeira batalha apologética. A apologia é a defesa da fé. Nós vivemos nesse século e em todo tempo estamos em Cristo, tendo que defender não Cristo, mas a defender a nossa fé em Cristo diante dessa sociedade. E isso é uma verdade. Não existe meio termo com relação ao que a sociedade secularista impõe e o que nós acreditamos. Existirá sempre, e sempre existiu na história do povo judeu, na história do povo de Israel, na história da igreja, esse conflito, essa batalha entre o mundo e a igreja. E não vai mudar isso. Pelo contrário, a proporção está se globalizando e se tornando cada dia mais agressiva contra a igreja. Nós defendemos a nossa fé com discernimento, com tolerância, com entendimento, diante dos desafios do império das trevas que impera neste século. Lógico que nós precisamos defender a nossa fé com uma estratégia mais espiritual, porque os tempos também mudaram.
O que era um confronto de debate no tempo da reforma, hoje a igreja precisa se posicionar com mais tolerância, com mais temperança, com mais empatia com os valores do mundo, mas não se igualando a ele. Havia debates públicos nos teatros e anfiteatros da Europa, em que os reformadores defendiam a sua fé diante de um mundo secularista. Hoje nós temos que usar de estratégia, de sabedoria, de discernimento nos ambientes em que nós convivemos, para sabermos com discernimento, com inteligência, com tolerância, discutir ou até mesmo defender a nossa fé. Mas essa batalha é uma batalha contínua, em que nós temos do Senhor o edito para defendermos a nossa fé, a nossa vida em Cristo. Versículo 15 ao versículo 17 diz assim, o versículo 15: Mardoqueu saiu da presença do rei usando vestes reais em azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto púrpura de linho fino, e a cidade de Suzã exultava de alegria. Para os judeus foi uma ocasião de felicidade, alegria, júbilo, honra. E o versículo 17 diz: havia alegria e júbilo entre os judeus com banquetes e festa. A gente aprende que nessa caminhada da igreja neste mundo, nós precisamos ter marcas visíveis na caminhada como discípulo, marcas que descrevem diretamente a nossa relação com Deus. E aqui o que a gente vai ver através da experiência de Mordecai é que ele experimenta duas marcas significativas que descreviam perfeitamente que ele era um judeu. Observe quantas vezes tem a palavra alegria e seus sinônimos. Em poucos versículos, do versículo 15 ao versículo 17 do capítulo 8, nós vamos encontrar alegria, regozijo, exultação, celebração. Por quê? Porque a vida com o Senhor Jesus, uma das principais marcas que nós precisamos ter neste século, neste mundo, que tem todas as oposições, ideologias contra Deus, é que nada pode tirar a convicção de nós exultarmos, adorarmos e celebrarmos ao nosso Deus, independente das circunstâncias. Aqui a palavra é kadeb, do hebraico, que é a mesma coisa de você expressar a sua adoração, o seu culto, que em outras versões diz que Mordecai honrava. Independente desse estado em que vivemos, desse século, um século com as suas ideologias e princípios que ferem completamente os valores de Deus, nada pode tirar em nossa caminhada neste mundo de exaltarmos, de glorificarmos e reverenciarmos ao nosso Deus. Essa é uma das principais marcas da igreja nesse século. Aconteça o que acontecer, nós vamos olhar a história da igreja primitiva, entre os nossos primeiros mártires, nós vamos encontrar na história profética da igreja, que no final da história, os mártires continuarão tendo nas suas vidas a expressão de louvor, mesmo que venham perder as suas próprias vidas. A gente pode perder a nossa liberdade, como muitos irmãos têm perdido, em lugares do mundo, onde nem lembramos, nem acessamos, nem conhecemos, mas muitos irmãos já perderam as suas liberdades, mas nada deixaram de eles serem verdadeiros adoradores. A gente está aqui em um país livre, onde temos acesso à internet, que podemos estar adorando, celebrando, congregando via internet, de forma presencial, mas nesse instante, nesse momento, vários irmãos no Afeganistão estão escondidos, estão com medo, estão fugitivos, por quê? Porque estão sendo perseguidos. Mas o testemunho que chega é que eles nunca deixam de adorar. É uma marca de verdadeiros discípulos. Uma segunda marca
Diz aí no versículo 8, nessa mesma expressão, agora na versão do hebraico para samash, que quer dizer regozijar, alegrar, ter uma festa diante de Deus. Isso significa que a marca de um discípulo de Cristo, em épocas tão secularistas como nós estamos vivendo, é que nunca deve perder a alegria de viver e viver a vida em Deus. As circunstâncias podem ser as piores, seja no âmbito interno, das nossas lutas internas, as adversidades que vivemos, como as lutas externas. Nada, irmãos, deve tirar de nós a alegria de viver e viver a vida em Deus. Eu sei que alguns irmãos têm vivido contínua luta, contínua dificuldade. Eu sei que outros têm proporções bem menores. Mas nenhuma dessas circunstâncias, as mais difíceis que sejam financeiras, emocionais, de saúde, problemas diversos na família, problemas pessoais, nada disso deve tirar a festividade de você celebrar a vida que Deus te deu. O apóstolo Paulo, escrevendo em Filipenses capítulo 4, ele diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Se alguém deveria viver nesta vida, neste século, nesse contexto de um país extremamente polarizado politicamente, é a igreja. É você, sou eu. Se alguém deveria manifestar total celebração, total paz, total alegria, com ou sem pandemia, deveria ser você e eu. Por quê? Porque festejamos todos os dias a vida de Deus em nós e a vida que temos nele. Portanto, irmãos, olhando nessa perspectiva de andar e caminhar nessa terra, nós não vamos esperar mudanças nesse século. Nós não vamos esperar que esse mundo se adeque à realidade bíblica. Pelo contrário, eles querem desfazer de todos os conceitos judaico-cristãos em nossa sociedade. E que diante disso posto, nós estaremos em contínua batalha, mas nunca deixaremos de exaltar o nosso Deus e celebrar a vida que Ele nos deu e a vida que temos nele. Portanto, é com doença, sem doença, é com emprego ou sem emprego, é com luta ou sem luta, adore e celebre a vida. Isso diariamente. Acorde dizendo: Senhor, eu tenho vida e vida que o Senhor tem me dado. E além de ter essa vida para viver, eu ainda tenho a vida em Cristo, que é uma vida que vai além dessa terra. E eu celebro o teu nome por isso. Mas, olhando de forma mais detalhada, eu queria deixar pelo menos 3 pontos finais dessa série de mensagens. A primeira é que nós vamos encontrar no texto, em Esté 3:7, Esté 9:24, Esté 9 de 24 a 32, a expressão da sorte. E eu queria deixar primeiro ponto, que para Amã era sorte, mas para os judeus era propósito de Deus. Amã recaiu um edito pela sorte para destruir o povo judeu. Embora que o próprio edito era um edito de morte, aquilo tudo que apontava para a destruição do povo judeu, nada mais era do que Deus na condução da história do seu povo. E a gente vai provar pelo menos
eu quero citar 7 situações do próprio texto que mostram que não era sorte, nem era por acaso, mas as coisas estavam caminhando porque havia uma intervenção de Deus em suas minúcias. Primeira coisa que nós vamos encontrar é como uma ex-rainha resiste a um edito real, sabendo que ela corria o risco da própria vida, porque ela conhecia a lei medo-persa. A gente vai encontrar isso logo no primeiro capítulo. Vaste, ela resiste a se encontrar com o rei Assuero. E ela resiste porque o propósito de Deus é que em algum momento da história ela fosse substituída. Então ela não resistiu por uma resistência pessoal, mas havia Deus conduzindo a própria resistência de Vaste. Depois nós vamos encontrar no capítulo 2, o versículo 9 ao versículo 10, a graça de Deus evidenciada na vida de Esté. Irmãos, já foi falado aqui, havia uma concorrência altíssima das mulheres mais belas do império, de todas as províncias, mas coube àquela mulher jovem com uma história de vida difícil cair na graça de Hegai, que era o guarda das mulheres, e este homem, ao ver Esté, se apaixona pela vida de Esté e dá e proporciona a Esté todos os meios necessários para que ela pudesse se ressair como uma bela mulher diante da paixão do próprio rei Assuero. Proporciona um tratamento diferenciado, cuidados diferenciados e também aposento diferenciado. E isso foi porque simplesmente Hegai olhou para ela e achou ela uma mulher formosa? Não, porque a Bíblia diz que ela caiu na graça daquele homem. E graça nada mais é do que a ação imerecida de Deus. Portanto, ao homem escolher ela, dar um tratamento diferencial para ela, não foi nada por acaso, foi Deus agindo por trás daquele homem. Aí o capítulo 2, versículo 17 diz que a graça de Deus agora cai. O capítulo 2, versículo 15 diz que agora a graça sobre a vida de Esté não é apenas na vida de Hegai, mas em todos os trabalhadores do palácio. Todo mundo colocava olho em Esté e se apaixonava por aquela jovem. É porque ela era muito simpática, como eu? Sociável? Não. E as expressões são sempre as mesmas, porque os funcionários do palácio caíam na graça, Esté caía na graça dessas pessoas. Ou seja, Deus estava agindo na vida de Esté para que ela caísse na graça das pessoas. Não era por sorte, mas era Deus agindo. Aí você vai encontrar no versículo 17 agora um embate principal. A graça de Deus em Esté levou o rei Assuero a ter uma paixão súbita por aquela mulher. Tantas passaram. Depois de tratamento de beleza, eram 12 meses de tratamento de beleza. Mas ele, quando colocou o olho em Esté, ele não teve dúvida. E a Bíblia diz que ele pegou a coroa, colocou sobre a cabeça de Esté e já estabeleceu Esté como a rainha do maior império da época. Mas é porque ela o encantou? É porque ela o apaixonou? Não, porque a expressão bíblica diz que Esté caiu na graça do rei Assuero. Não foi por acaso que aquele homem botou o olho em Esté e se apaixonou, mas foi a graça de Deus, era a mão de Deus agindo para que Esté estivesse na condição de ser rainha. Aí a gente vai ver o episódio no capítulo 2, que na posição de Mordecai, ele acaba descobrindo ali toda aquela conspiração de morte contra o rei. 2 funcionários, Bigtan e Teres, eles se macunam ali para matar o rei, e Mordecai estava na hora certa, no momento certo, e teve a postura certa de levar o conhecimento do rei. E vocês acham que isso é por acaso, ou porque Deus estava ali estabelecendo ele no lugar certo, no momento certo, para o posicionamento certo? Ou os irmãos acham, não, foi sorte do destino. Ele livrou o rei de uma conspiração e entrou nos anais
da história das crônicas do reino Medo-Persa. E ficou lá registrado. Ou vocês acham também que foi registrado por acaso? Foi registrado para que se registrasse na história daquele império que um homem judeu, um exilado, fez o milagre de estar confrontando uma conspiração e salvando o rei. Ou vocês também acham que o rei perdeu o sono por acaso? O capítulo 6 diz que ele perdeu o sono. E perdendo o sono ele vai ler o quê? Os livros das crônicas. Ou os irmãos acham que isso foi assim, coisa de sorte? Mordecai deu sorte. O rei perde o sono e manda os seus funcionários pegar o livro das crônicas. E ao ler o livro das crônicas, vê a história de Mordecai. Os irmãos acham que isso é por acaso? Ou era Deus agindo na história do povo medo-persa? Irmãos, o nosso Deus é Deus de história. E ele lê. E ele corrige e repara uma honra que não foi dada a Mordecai. Ou os irmãos acham também que isso foi por acaso? E ele até faz uma brincadeira, não é? O que pode ser feito com alguém que honra o rei? Amã até pensava que era com ele, mas estava se tratando do judeu chamado Mordecai. Ou seja, é Deus que dá insônias, é Deus que dá sonhos. É Deus que se importa com coisas tão insignificantes para nós, mas que tem a ver com todos os fatos e propósitos que culminam com os seus desígnios. Ou os irmãos também acham que Esther, após a orientação do primo irmão, ou como alguns falam, de primo pai, que orienta ela se embeleza toda, e usa de uma estratégia de ficar liberando o palácio do rei, a entrada do rei, ou acha que os irmãos pensam que aquilo foi de qualquer forma. Ela pensou, ela se vestiu, usou da sua sensualidade como esposa e atraiu os olhos do rei. E o rei caiu na graça dela e convidou para ter um contato. Irmãos, há inúmeros fatos históricos nesse livro que mostram que nada foi sorte nem por acaso, mas foi Deus conduzindo a história. O que para Amã era sorte, para o povo judeu era propósito de Deus. Não há sorte nem por acaso na sua vida. Tudo que se compõe a sua vida, desde a sua geração no ventre de sua mãe até o dia de hoje, é Deus agindo na história da sua vida. Esse é o primeiro ponto que a gente culmina esse estudo. O segundo, a partir do versículo 8, a partir do versículo 15 do texto no capítulo 8, e o capítulo 10, os últimos versículos do livro, diz: todos os seus atos, a partir do versículo 2 do capítulo 10, todos os seus atos de força e poder, bem como o relato completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei dera autoridade, estão registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. E o versículo 3 diz: o judeu Mordecai foi o segundo na hierarquia depois do rei Xerxes, o Assuero. Era homem importante entre os judeus e foi muito amado por todos os judeus, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. São muitas as virtudes de Mordecai, e que nós já pegamos ele como um parâmetro para falar dos valores do discípulo. Ele era poderoso e grande, de valor, de sentido, de importância para o povo judeu e para o povo medo-persa. Ele foi registrado nos anais das crônicas de um império que não tinha nada a ver com sua história, que ele era simplesmente um escravo, e foi registrado porque era um homem poderoso em Deus. Eu aprendo que a exaltação proposital de Deus para alguns é diante desta terra, irmãos.
Deus tem levantado alguns para serem exaltados nessa terra, homens poderosos, mulheres poderosas, pessoas de autoridade, sem levar as questões políticas, sem levar as controvérsias. Ontem eu vi no Facebook a viagem do presidente Jair Bolsonaro vindo para a Bahia, e dentro do avião, com a comitiva dos seus líderes, estava lá o pastor Silas Malafaia. Eu disse, meu Deus, tomara que o pastor Silas seja um Billy Graham na vida do presidente Jair Bolsonaro. Eu queria estar naquele lugar, irmãos. Eu queria estar naquele lugar de Silas Malafaia. Não quero levar os valores políticos, não quero levar as questões pessoais, eu quero dizer que ele, na verdade, como homem de Deus, do lado da maior autoridade do país, deveria ser um instrumento para orientar, e deve ser um instrumento para orientar, e eu não quero saber o que é que ele está fazendo do lado do presidente. Mas o fato de ele estar do lado do presidente, eu não tenho condições de estar, você não tem. Mas o reverendo Silas Malafaia está do lado do presidente. Olha, todas as grandes decisões dos últimos presidentes dos Estados Unidos eram orientados pelo evangelista missionário Billy Graham. Todos os homens se rendiam à orientação espiritual daquele pastor. Irmãos, nós precisamos de homens e mulheres de autoridade nessa nação para mudar a história desse povo. Pode ser que você não chegue a ser um ministro da República, pode ser que você não chegue a um senador, mas quem sabe nós vamos sair dessa comunidade juízes, desembargadores, promotores públicos, autoridades que sejam instrumento de Deus para falar das grandezas de Deus e para cumprir com os propósitos de Deus nesse país. E aí eu quero mencionar duas coisas que deveriam se reportar a mim e a você, olhando para esses versículos aqui, em relação aos propósitos de Deus na vida de Mordecai. A primeira coisa é que Deus o exaltou para ser um homem poderoso. Essa expressão poderoso, no sentido de Mordecai ser grande no reino e de autoridade, mostra a verdadeira envergadura do poder e da sua influência dentro do maior império da época, o Império Medo-Persa. A sua posição, a sua grandeza, a sua exaltação era demonstrada de forma muito visível em sua humildade e simplicidade. O que é que eu aprendo com isso? Eu aprendo que o Senhor nos coloca como grandiosos no contexto em que vivemos, nas relações em que estamos nos relacionando. É no prédio que moramos, é com os vizinhos que temos, é no setor de trabalho. O Senhor quer te levantar com grandeza, com posição, com exaltação, para cumprir os propósitos dEle. E há alguns realmente que Deus vai levantar com autoridade sobre essa nação. Nós estamos aí à eminência de um candidato para o Supremo Tribunal Federal, de um pastor presbiteriano, que era então o antigo ministro da Justiça. Pelo que eu conheço, um homem íntegro, um homem que tem carreira jurídica, que vai assumir uma bancada, uma cadeira diante do maior poder judiciário do nosso país. Eu quero crer que ele vai ser um homem justo, piedoso e cheio de Deus no Supremo Tribunal Federal. Inclusive os senadores estão boicoteando, né? Estão jogando para o lado para não entrevistar ele. Porque nesse país polarizado, agora se evidenciou essa posição conservadorista. Conservador é a gente respeitar os valores que nós aprendemos que são valores de Deus. Aí o pessoal diz, você é conservador. Então o que é que nós somos? Porque nós somos a favor da família.
E eu não estou aqui, irmãos, fazendo discurso por identidade política nenhuma. Eu estou falando do que a Bíblia diz. Nós somos contra o aborto, ou não? Ou já podemos relativar em relação a isso? Alguns casos a gente concorda. Nós somos a favor da violência, do armamento? Não. Liberação das drogas? Não. Então nós somos conservadores. Deus tem nos levantados, muitas vezes com status social, muitas vezes com titulação acadêmica, com recursos materiais, em posição de destaque, no trabalho, na vizinhança, no contexto em que vivemos. Não é para nós ostentarmos a posição que temos, não é para estarmos envaidecidos na posição que estamos, mas é para mostrar tudo e evidenciar tudo para a glória de Deus. Essa é a primeira coisa que eu aprendo quando Deus exalta alguns nesta terra. A outra coisa que eu aprendo com Mordecai é que eu sou exaltado, você é exaltado na posição que Deus nos dá, porque nós precisamos ser importantes para Deus e para a sociedade. Olha o que o texto diz no capítulo 10, versículo 2 e 3. Diz que ele era grande, que ele era importante, que ele tinha valor para o povo judeu, mas para todo o império medo-persa. E aí eu quero chamar a atenção, irmãos, para a realidade que nós precisamos ser mais relevantes para a sociedade. Com o que somos, com as capacidades, com o intelecto, com tudo que Deus tem nos dado, nós precisamos ser relevantes nessa sociedade. Nós não vamos passar a nossa vida nessa terra sem deixar marcas, sem deixar sementes frutíferas, sem interferir na história de um bairro, de uma cidade, de uma casa, de uma família, de um condomínio, de um trabalho. Nós precisamos ser pessoas que venham trazer impactos. A importância da relevância. Alguns já declararam que determinadas congregações, se saírem daquele lugar, não faz diferença. Por quê? Porque não é relevante. Mas vamos imaginar, e essa é uma das minhas teses, para afirmar que nós não temos a população evangélica que é dito do IBGE. Porque se nós fôssemos a população que o IBGE diz que somos, esse país já tinha diminuído muito mais a corrupção. Isso significa que muita gente é nominal, muita gente é corrupta também. Mas se tivéssemos a população que o IBGE diz que temos, mais de 33% da população brasileira dizendo que é evangélico, se fôssemos genuinamente evangélicos, nós tínhamos mudado as prefeituras, nós tínhamos mudado os bairros, nós tínhamos mudado a história desse país, mas o que a gente vê é o avanço contrário. Porque a gente tem vivido muito no nosso mundo. Eu preciso me importar, irmãos, com o outro. E o que temos, e o que somos, faz parte da agenda de Deus para sermos instrumento para a sua glória. E a outra coisa que a gente também não consegue se associar é achar que se realizarmos alguma coisa para o relativo mundo ou para a sociedade, que a gente não está fazendo para Deus. Isso é uma ideia equivocada. Quantas vezes Jesus entrevistou a multidão de pessoas que ele curava? Lucas diz em diversos episódios que havia uma multidão de doentes e enfermos. E ele acrescenta dizendo assim, e Jesus todos curava. Vamos imaginar que havia entre aquela comunidade de pessoas enfermas. E eu acho muito interessante que Lucas consegue distinguir o que é doença física e o que é doença psicoemocional. Ele diz doenças e enfermidades. Ou seja, vamos pensar que entre aquela multidão de pessoas que estavam ali, haviam pessoas judias, pessoas orientais, pessoas muçulmanas, porque sempre existiu o muçulmanismo ou islamismo, como alguns chamam, e que Jesus parava e dizia, você é cego, você é o quê? Que religião você é? Não, você não pode, não. Eu só curo judeu. Não é assim?
Jesus, ele operava maravilhas sem saber quem eram as pessoas. E vou além, as pessoas eram curadas sem ser um toque direto com Jesus. Sem ter uma aproximação com ele, porque ele queria ser relevante para a sociedade, ele queria impor, empregar e plantar o seu reino, independente se as pessoas eram pobres, ricas, crianças, mulheres, deficientes, excluídas ou não. Portanto, se você está fazendo alguma coisa para alguém, para outro humano, não é algo que é secular, é algo que é espiritual. Porque com o povo de Deus não existe secular e espiritual. Tudo que fazemos e tudo que somos é espiritual. Portanto, no seu trabalho, com seu vizinho, um colega que você dá carona, uma vizinha que você cede um botijão de gás, ou que dá um arroz, ou que você compartilha uma cesta básica com alguém, ou uma palavra, ou uma escuta que você faz com um colega de trabalho, e que essa pessoa vê em você uma referência de uma escuta saudável, ou a sua intervenção profissional, ou o seu serviço, com aquilo que você trabalha, que marca o diferencial de você ser um profissional de excelência, você está fazendo e está sendo relevante para Deus. E que possamos sair daqui com essa consciência de que tudo que eu faço, seja relativamente para o povo de Deus, para a igreja, seja para a sociedade, eu preciso fazer porque eu sou um instrumento nas mãos de Deus. Portanto, você é exaltado com o propósito de se tornar alguém significativo nessa sociedade para ser relevante. Eu fico muito preocupado com alguns jovens que o tempo passa e não sai do lugar. E não se preocupam de mudar a sua história, de fazer diferente, de impactar. Por fim, irmãos, o capítulo 9, o versículo 20 ao 32, fala agora de uma nova perspectiva da festa do Purim. Agora com a nova legislação. O que era a festa natural no dia 14 de Adar, que seria mais ou menos no mês de março nosso, agora é instituído pelo próprio Deus, na visão e na perspectiva de Mordecai e Esther. A festa agora passa a ter 2 dias, 14 e 15 de Adar. 14 e 15 de março é a festa em que o povo judeu, até nos dias de hoje, festejam a libertação e o livramento que Deus deu da morte para a vida. Sabe o que é que o Purim diz para a gente hoje? Diz para a gente de forma profética de que nós estamos aguardando a grande festividade do nosso Purim. Qual é a festividade do nosso Purim? A vinda do nosso Senhor Jesus. Quando Jesus vier, e Ele vai vir em festa, em celebração, Ele vai nos libertar de uma vez por toda, de todo o espírito de morte e de pecado. Esse é o Purim da igreja. Não a sorte, mas a manifestação proposital de Deus na história da sua igreja. A carta de Purim aponta a celebração de todo o povo de Deus ao grande livramento que Ele lhes deu. Foi uma carta oficial, normatizada e mandada para todo o império, para que todo o povo judeu festejasse o livramento que Deus deu e agora celebrasse o Deus da salvação. Purim é dia de alegria, é dia de livramento, e nada mais significativo para a igreja do que a volta de Jesus, que é o dia da nossa festividade. É o dia em que nós vamos deixar esse corpo, essa velha natureza,
Vamos deixar essa influência maligna desse século e nós vamos estar completamente livres, agora para celebrar e glorificar o nosso Deus de eternidade em eternidade, porque Ele nos deu o grande livramento de nos libertar do império do pecado. Romanos 5,2 diz: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós seremos livres do pecado. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 1, da primeira carta, versículo 7 e 8, ele diz: de maneira que nenhum dom vos falta, enquanto aguardais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensível no dia de nosso Senhor Jesus. Profeticamente, o Purim é o dia da vinda do nosso Cristo. Ele nos livrará de uma vez por todas da influência do pecado sobre nossa vida. E seremos semelhantes a Ele. Festejaremos, celebraremos, exaltaremos o seu grande livramento, a sua salvação que nos alcançou, e estaremos em glória de eternidade em eternidade, glorificando, celebrando. Esse será o edito real dos reis, Senhor dos senhores, o dia em que Ele voltará e nos encontrará, e será o dia da nossa festa, onde seremos transformados. Esse corpo será transformado, essa alma será transformada, esse espírito já foi em Cristo transformado, e viveremos eternamente com Ele. Essa é a festa que nós aguardamos. A gente encontra, e eu finalizo no livro de Esté, 3 tempos de lutas, ou 3 tempos, ou 3 fases. A primeira fase é a fase da tribulação, é a fase do exílio, da orfandade, das privações enquanto uma escrava. A segunda fase é a fase da instrumentalização de Deus. É o momento em que ela é elevada à posição de rainha e que é instrumento para trazer libertação ao povo de Israel. E a última fase da vida de Esté é a fase do tempo da celebração, da alegria e da glória. É a total libertação do edito de morte para agora o edito de vida. Se nós pensarmos em nossa história, nós vamos pensar que estamos vivendo essas 2 fases. A primeira fase, tempo de tribulação. O tempo que antes vivíamos fora da presença do Senhor, com todo tipo de prática, com todo tipo de comportamento, e aí fomos alcançados pela sua graça. E essa tribulação permanece, porque estamos lutando contra o império deste mundo e implantando o reino dos céus. Estamos vivendo a segunda fase, a fase em que Deus tem nos instrumentalizado neste mundo para ser bênção para a sua igreja e bênção para essa sociedade. Mas a terceira fase, onde seremos completamente livres de qualquer tribulação, tentação, adversidade, luta, enfermidade, será o dia em que o nosso Senhor Jesus voltará em glória. Eu estarei com Ele. E ali será o dia da minha festividade, onde eu serei totalmente livre do pecado e salvo para Deus. Vivemos dias de tribulação, de lutas e adversidades, mas tudo está nos propósitos de Deus, e dentro em breve seremos libertos do pecado e salvos eternamente. Celebraremos a vinda de Jesus, que nos trará livramento total do pecado e a alegria da salvação eterna. Essa é a nossa certeza que temos em Cristo Jesus.
Vamos ficar de pé, queridos? Você que está na sua casa, você pode ficar aí mesmo sentado. Vamos agradecer a Deus por tão grande investimento que Ele fez e faz por nós. Nada é sorte nem por acaso na sua vida. Tudo tem a mão de Deus agindo na sua história. Ah, pastor, no meio das dificuldades, sim. No meio das lutas, sim. Ah, mas minha vida tem sido sempre uma luta. Deus está na história. Ah, eu sou envergonhado, envergonhada, humilhada no meu trabalho. Deus está na história. Ele te exaltará. Permaneça em seu testemunho diante dessa sociedade, que Ele te exaltará, para que você seja um instrumento nas mãos do Senhor, para a sua igreja, e relevante diante dessa sociedade. Não existe em sua vida, na minha vida, nada que não esteja aprumado e alinhado ao programa e agenda de Deus. Todas as circunstâncias e situações, Ele nunca está ausente. Nós só precisamos ter discernimento e percepção de que mesmo em situações difíceis, Ele está agindo. E nos deixa a promessa de que Ele voltará. E nos livrará de uma vez por todas do pecado que tão nos consome. Desse mundo que tão nos persegue, que é tão incompatível com os valores que nós prezamos. Eu creio que você precisa olhar para você e se colocar diante do Senhor de forma de instrumento que você é, para que você seja um canal de bênção para o povo de Deus e para a sociedade. Esse livro de Esther inicia falando de Mordecai e conclui falando de Mordecai. Por mais que todos os créditos fossem para Esther, mas quem de fato foi exaltado nesse livro foi Mordecai. Esther foi simples instrumento de orientação de Mordecai. Por isso que o livro conclui dizendo que ele foi grande, exaltado, engrandecido. Deus quer usar a sua vida para ser um canal de bênção ao seu povo. Não precisa grandes coisas. Não precisa você assumir grandes posições. Seja na congregação, seja na sociedade. O que quer que você seja, onde quer que você esteja, você pode ser instrumento de Deus. Para mudar dentro da escola, higienizando as cadeiras dos colegas, sendo um canalizador, um catalisador dentro dos demais colegas, um motivador. Você pode ser uma escuta no seu trabalho, diante de uma sociedade que grita por alguém que possa escutar. Você pode ser o vizinho que sempre tem 1 quilo de açúcar para emprestar. Você pode ser o familiar que está sempre na hora certa, no lugar certo, no momento certo, para trazer uma palavra de esperança. Você precisa ser instrumento nas mãos de Deus.
Você quer ser um instrumento nas mãos do Senhor? Amém. Então, diga ao Senhor: Senhor, eu estou aqui. Me mostra como posso ser um instrumento com o seu povo e para essa sociedade. Senhor, eu creio que a forma em que poderemos ler outra vez o livro de Esther não será mais a mesma. Porque víamos naquele relato um fato histórico, muitas vezes até desconectado com o que passamos hoje. Mas o Senhor, pelo Teu Espírito, nos trouxe à memória coisas tão significativas daquela época, que são tão peculiares aos dias de hoje, pelos quais a gente pôde compreender, Senhor Deus, que o Senhor continua levantando Mordecais e Estés diante dessa sociedade caída. Não nos deixe perder um dia sequer de vida sem ser relevante. E glorificamos o Teu nome, porque diante do Teu reino não existe jovens e idosos, não existe ativos e aposentados. Todos no Teu reino são importantes, úteis e relevantes. Só nos ensina e nos conduz a compreender qual é o nosso lugar, qual é o nosso papel, qual é a nossa instrumentalidade com o Seu povo e com a sociedade que vivemos. Nós não queremos passar por essa vida sem deixar sementes frutíferas, e principalmente semente que apontem e testemunhem do Teu reino. Nos tira da paralisia, nos tira, Senhor Deus, da inutilidade, da preguiça, da irrelevância. Pai, nos suscita dentro de nós a ação poderosa do Teu Espírito, porque somos cheios do Teu Espírito no trabalho em que trabalhamos, na vizinhança em que moramos, no convívio entre os irmãos na fé. Nós precisamos ser cheios do Teu Espírito, e ser cheio do Teu Espírito significa relacionamento com o Senhor. Não nos deixa, Senhor, viver de forma morna, Pai, sem acontecimentos, sejam vividos ou vivenciados por mim, mas me leva Senhor, a ser instrumento dessa pequena congregação, seja nos afazeres, nas funções aparentes insignificantes para uns, mas que tem importância como corpo para todos, mas também nos faz, Senhor Deus, instrumento nessa sociedade que tão carece de referências, de exemplos, Pai, de escutas, de homens e mulheres sérios, piedosos, íntegros. Pai, queremos ouvir do feirante, do padeiro, do açougueiro, do frentista, do porteiro do nosso prédio, do nosso condomínio, do nosso trabalho, o quanto nós somos importantes para eles, porque transpiramos a Tua graça. Queremos tocar as pessoas e ser simpático com elas. E essa deve ser a marca da Tua igreja, um povo simpático, que ao faltar um dia do trabalho faz falta. Ao passar no prédio e não ver aquele porteiro, o porteiro sente falta. Porque era dessa forma que o Senhor era. Se importava com a dor do outro e o sofrimento do outro, porque o Senhor era empático e tinha compaixão. Nos enche, Senhor, desses valores, para que sejamos gente que venha trazer impacto. Nós precisamos de uma igreja que cria impacto, não pelo seu envolvimento social, não pelo seu envolvimento político, mas por serem instrumentos vivos do Senhor, também nesses segmentos, também nesses setores da sociedade, mas que nos enxerguem e nos vejam como homens e mulheres poderosos em Deus. Faz isso, Senhor,
a começar de hoje, de agora, para o louvor da tua glória. É o que te pedimos, Senhor, em nome do Senhor Jesus.